5 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de ter feito 20 anos. Esse é um vídeo alusivo ao meu aniversário, então comenta aí feliz aniversário. Estou a aceitar felicitações até o final da semana. Outra coisa que vai até o final da semana é que todo mundo que comprar o livro As 7 Leis da Masculinidade e usar o cupom feliz aniversário, nos próximos 7 dias vai ter um desconto de 10%. Então, 5 coisas que quando eu aprendi mudaram por completo a minha vida e com certeza também vão mudar a tua. Se tu assistires o vídeo até o final e compreender essas 5 coisas que eu vou passar nesse vídeo, a quinta é a mais importante de todas. Para mim, é a que mais me transformou de todas. Então, não tem razão de tu assistir o vídeo até o final e não chegar na quinta lei, que é a mais importante. Só são 5 leis. A primeira coisa que eu gostaria de ter aprendido muito mais cedo é que o meu tempo é um ativo mais valioso. O teu tempo é o teu ativo mais valioso. De todos os recursos que nós jovens vamos atrás, seja dinheiro, mulheres, networking, contatos, etc., a única coisa que você não consegue recuperar é o tempo. Porque você consegue ir a festas com qualquer idade que tu quiseres, você consegue fazer dinheiro com qualquer idade que tu quiseres. A diferença é que as decisões que você toma na tua vida, o teu legado, as decisões que você forma enquanto jovem tem muito mais peso que as decisões que você toma para frente. Ou seja, o nosso legado, a nossa criação de vida, foi isso que eu percebi. É como se fosse uma árvore. Uma árvore, imagina uma mangueira ou qualquer outra árvore. Tem um tronco central, que é um tronco grande, né, que vai subindo, e depois tem as ramificações das árvores, né, que vai tendo outros troncos, outras ramificações que vão criando outros troncos muito mais leves e muito mais fácil de ser quebrado do que o tronco central. Ou seja, uma árvore tem o tronco central e outras ramificações. Uma decisão tua quando tu tens 18 anos, early 20s, quando tu tens 18 anos, eu diria que dos 15 anos até os primeiros anos de 30, né? 31, 32. Uma decisão que tu tomas nessa altura tem muito mais peso do que uma decisão que você toma quando tu tiver 60 anos. Eu vou te dar um exemplo. Se você é um jovem de 15 anos que decide roubar o carro dos teus pais para ir bater uma corrida de carro com teu amigo, e tu fazes um acidente e tu partes a tua perna, tem muita diferença de um velho que do nada decidiu que rouba uma corrida, estou 60 anos, já fiz filho, já tive casa, já tive dinheiro, já construí uma empresa, estou relaxado, pego no meu carro, vou bater, parto a perna. Você que tem 15 anos, você alterou completamente o teu futuro. Você alterou completamente o teu futuro. Você provavelmente vai ter dificuldade de arranjar parceiro, provavelmente não vai ter filho. O que terias se não tivesse feito essa decisão? Percebes como é que essa decisão que fizeste quando criança é o teu tronco grande de vida? Tu provavelmente não vais reproduzir porque vais ter dificuldade em arranjar parceira com a perna amputada. Tu provavelmente vais ter dificuldade em arranjar emprego, né? Porque vais ter empregos que o teu corpo te permite, e certos empregos, ou seja, vais diminuir a fila de empregos que você podia ter. Percebemos como é que altera completamente a tua trajetória de vida simplesmente porque uma decisão que fizeste quando tinhas 15 anos, mas se fizesse essa mesma decisão e tivesse o mesmo acontecimento quando tivesse 60, já não altera, porque aí você já tem 2 filhos, já tens a tua mulher, tu já tens o teu dinheiro e partiste simplesmente a perna. O mesmo acontece quando, por exemplo, uma criança de 17 anos decide fazer um filho, tá a ver? Tem muita diferença na trajetória de vida de alguém que fez filho com 17 anos e alguém que de um mais velho de, sei lá, 43 anos que está a ter seu 3º filho, tá a ver? Isso não é um ramo de galho pequeno, é um ramo que é facilmente cortado, que já não altera muita coisa dentro da vida dessa pessoa. Mas você que tem 16 anos, que decidiu fazer filho, ou uma mulher que nesse caso ainda, o tempo cronológico feminino é ainda mais deep do que o tempo masculino. Se você é uma mulher que decidiu fazer filho, por exemplo, com 16, 17 anos, a tua trajetória de futuro é muito diferente de alguém que não fez. Percebes como é que as nossas decisões que nós tomamos enquanto jovem têm muito mais peso do que as decisões que nós vamos vir a tomar para frente. Isso foi uma coisa que eu entendi. Dentro disso que eu entendi que o tempo é o nosso maior ativo e que as nossas decisões têm muito mais peso quando nós tomamos ela é jovem. Outra coisa que eu compreendi é que nós jovens temos numa armadilha de esperar que as coisas estejam perfeitas para nós começar. Isso ainda dentro do tempo, que eu percebi que o tempo é um recurso muito escasso. Dos outros recursos que temos, se calhar dos mais escassos que tem, porque nós só temos em média 80 anos de vida, 80 anos de vida. O tempo é um recurso muito escasso que nós temos aqui. E se você andar a viver a tua vida, é acreditar que as coisas vão se encaixar, é acreditar que o tempo perfeito de começar o que tu queres começar vai chegar, tu nunca vais começar nada.
porque tempo perfeito não existe. Se você perguntar, por exemplo, no Zuckerberg se ele sabia tudo e tinha todos os conhecimentos e tinha todos os problemas resolvidos antes dele ter começado a criar o Facebook, provavelmente ele vai te responder não. E quem, por exemplo, já viu o filme The Social Network sabe que ele não tinha todos os problemas resolvidos. Por exemplo, ele não tinha dinheiro para pagar os servidores que ele ia guardar a data dos dados das pessoas, tá a ver? Que ele depois encontrou um amigo dele, Eduardo Severin, que lhe emprestou 3.000 euros e depois se tornou um grande sócio. Um dos maiores investimentos da história. Ele deu 3.000 euros que depois, no futuro, lhe retornou bilionário. Lhe retornou bilhões e ele se tornou bilionário, né? Então, ele não esperou que as coisas estivessem perfeitas para ele começar. E o mesmo acontece com qualquer outra pessoa de sucesso, tá a ver? Jeff Bezos não esperou que tudo estivesse perfeito para ele começar, mas você está a esperar que tudo esteja perfeito para você começar. Tá vendo? Percebes como é que isso é crazy? As coisas nunca vão estar perfeitas para você começar. Se você quer fazer uma coisa, tens uma ideia de business, tens uma ideia de negócio e está a esperar que... Eu sei que você está a esperar, porque eu sei que você já falou coisas como, por exemplo, se eu tivesse isso, falhar isso. Quando eu tiver isso, vou fazer isso. Quando esse tempo chegar, próximo ano, quando eu já tiver isso, vou fazer isso. Você está à espera que algo se completa para dar vida às tuas ideias, para colocar... Eu acredito em Deus, eu não sei quanto a tu que estás a me assistir. Mas se Deus colocou uma ideia na tua cabeça, é porque Ele sabe que você é capaz de realizar essa ideia. Tá vendo? Senão Ele não colocaria na tua cabeça. Se Ele colocou na tua cabeça, Ele sabe que você é completamente capaz de realizar essa ideia, senão Ele não colocaria essa ideia na tua cabeça. Tá vendo? Você não tem razão nenhuma de esperar para algo estar pronto, porque você vai resolvendo os problemas indo para frente. Por exemplo, você quer ser um youtuber, você não tem razão de esperar ter a melhor câmera, porque você vai resolvendo esses problemas indo para frente. Você vai gravar vídeo, você vai fornecer valor para as pessoas, seja entretenimento, seja valor, seja conhecimento, de qualquer forma, você vai fornecer valor para as pessoas. E consoante o tempo vai passando, você vai... Se você assume que daqui a um tempo você vai ter a melhor câmera, eu estou dando esse exemplo de youtuber porque eu sou youtuber, né? Estás esperando ter a melhor câmera para conseguir fornecer vídeo e tenho a certeza que em 6 meses do próximo ano vais ter. Por que não começas a gravar e quando tiver 6 meses melhoras a qualidade dos teus vídeos, sabe? Isso é algo que não faz completamente sentido. E o mesmo pode ser dito sobre business, o mesmo pode ser dito sobre a maior parte das coisas. Você não pode esperar sobre completude de nada na tua vida. Você não pode esperar sobre completude de nada na tua vida. As coisas que tu tens são suficientes para tu conseguires fazer tudo o que tu queres fazer na tua vida. Os teus conhecimentos, eu quero que tu digas isso comigo agora, os meus conhecimentos, os meus recursos são mais do que suficiente para eu conseguir colocar essa ideia em prática. Vai, repito, os meus recursos, os meus conhecimentos são muito mais do que suficientes para eu conseguir colocar essa ideia em prática. Porque se você acreditar que é muito mais do que suficiente, você vai arranjar maneira de fazer. Com o que tu tens, tu vais arranjar maneira de fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e muitas das minhas ideias nunca, ao longo dos anos, nunca saíram do papel, porque eu sempre tive a esperar que as coisas se encaixassem, que chegasse o momento certo, mas isso não faz sentido, porque as coisas nunca, esse momento certo nunca chega. Você tem que começar para perceber quais são os problemas, e muitos dos problemas que você acha que são problemas, na verdade nem são. Isso você vai descobrir se você iniciar a jornada, tá a ver? Coisa número 2 eu gostaria de ter aprendido muito mais cedo. É que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. E esse é um conceito que a maior parte das pessoas tem dificuldade em abraçar esse conceito. Já agora é a primeira lei do meu livro da 7 leis da masculinidade. E tem uma razão específica que eu coloquei como primeira lei desse livro, porque você não tem como escapar dessa lei. Se você quiser ser um homem de alto valor ou mulher de alto valor também, você não tem como escapar dessa lei. E você não ganha nada escapando dessa lei. Você só perde tudo se tentar escapar dessa lei, e ganhas tudo se você aceitar essa lei, se você aceitar esse conceito para a tua vida, tá vendo? Dizer que você é responsável por tudo que acontece na tua vida não é dizer que você é culpado por tudo que acontece na tua vida. Eu não sou ingênuo. Eu não estou a dizer que você consegue controlar tintim por tintim tudo que acontece na tua vida. Não é isso que eu estou a dizer. Mas você consegue controlar como você reage a tudo que acontece na tua vida. Quando você escolhe, quando você abraça esse conceito, quando você escolhe assumir responsabilidade pelas coisas que acontecem na tua vida, você ganha a escolha. Você ganha a escolha, porque se você parar para pensar, as circunstâncias externas a nós, as coisas que nós não temos controle na nossa vida, não afetam assim tanto a nossa vida quanto nós pensamos que elas afetam, tá a ver? A tua situação de vida, o teu pai não tem culpa dessa situação de vida, o governo não tem culpa dessa situação de vida, tá a ver?
Se tu estás pobre, ninguém tem culpa. E você não ganha nada. É isso. Esse é o meu problema em entender. Por que as pessoas têm dificuldade em abraçar esse conceito? Porque isso para mim é um no-brainer. Você não ganha nada colocando na mão dos teus pais ou colocando na mão do governo, por exemplo, a tua situação de vida, a tua situação financeira. Você coloca na mão de outra pessoa, se você coloca na mão de um fator externo, você está assumindo que você não consegue fazer nada para mudar isso, tá vendo? Se a tua vida está como está por causa do governo, tens que esperar que o governo saia e tens que rezar que o governo que vai entrar seja bom para mudar a tua vida. Pelo contrário, se você assumir que tudo é responsabilidade tua, você ganha a escolha, você ganha a possibilidade de pensar como é que eu posso fazer diferente, como eu consigo se esforçar para mudar esse paradigma da minha vida, como eu consigo se esforçar para ter uma vida financeira melhor, como eu consigo se esforçar para ter um relacionamento melhor, como eu consigo se esforçar para ter um círculo de amigos melhores, por exemplo, tá vendo? Quando você coloca o resultado disso, a consequência é que você está lidando com a tua vida, né, na mão de outras pessoas, na mão de fatores externos, e você não consegue fazer nada sobre essas coisas, tá vendo? Então, assume a responsabilidade por tudo que acontece na tua vida e tu vai ver a tua vida melhorar demais, demais. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tinha coisas que eu, se não colocasse na mão de outras pessoas, se eu não culpasse outras pessoas por coisas que aconteceram na minha vida, eu gosto de acreditar que eu sou inteligente o suficiente para ter pensado naquele momento em formas que eu conseguia ter feito diferente das coisas que eu fiz. Então, provavelmente tem coisas na tua vida que você coloca a culpa nos outros, coloca as culpas externas, que se você extrair essas culpas e assumir responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida, você vai começar a pensar em formas de melhorar e vai melhorar a tua vida. Coisa número 3 que eu gostaria de ter aprendido muito mais cedo é que networking é muito mais importante do que talento. Talento é só uma parte da equação de sucesso. E para ser sincero, você tem que escolher, você tem que pensar se te beneficia acreditar em talento ou não. Se você é do tipo de pessoa que na tua craft, na coisa que tu fazes, você se acha talentoso e você se acha que Deus te abençoou com um talento que os outros não têm, que te faz ser melhor do que todo mundo. Então esse é um tipo de crença que eu te diria para reforçar na tua vida. Então continua a acreditar que você é melhor que todo mundo, continua a acreditar que você é abençoado, que Deus te abençoou, que você é mais talentoso do que todo mundo. Caso contrário, se você acredita que na coisa que você está a fazer os outros são talentosos, mas você não, e os outros só conseguem porque eles são talentosos, então você não tem que acreditar em talento. Talento para ti não deve existir. Você tem que parar para ti mesmo e se olhar no espelho e falar: olha, talento não existe, porque só vai te prejudicar acreditar que os outros só conseguiram por causa do talento. Então, se talento é algo que te reforça, é algo que defende a tua claim, que defende a tua crença, que te faz acreditar que você é melhor do que todo mundo, porque a maior parte das pessoas olham essa crença é acreditar que você é melhor do que todo mundo como algo negativo. Eu não olho como isso algo negativo, eu acho isso fantástico, porque te ajuda. Tem downsides, mas te ajuda pra caralho. Ronaldo, não preciso te falar muito, Cristiano Ronaldo, mas se isso é algo que te prejudica, então é algo que você não deve acreditar porque não te beneficia. Voltando, networking é muito mais importante do que talento. E acho que isso é self-explanatory, acho que eu não preciso de explicar muito, principalmente em Angola, tá a ver? Onde é o país que reina o nepotismo. Quem você conhece é muito mais importante do talento que você tem. Eu sou advogado, você é um advogado. Você pode ter muito mais talentoso do que eu. Dependendo do que eu conheço, eu vou ocupar a tua posição. A posição que seria tua, eu vou ocupar. E repito, por isso é que você tem que coordenar isso com assumir responsabilidade por tudo que acontece na tua vida. É um país de nepotismo, reconheço. As pessoas que nasceram dentro do networking privilegiado, fixe para eles. Você não tem que odiar essas pessoas, você tem que dizer fixe para elas. Mas ao mesmo tempo, você tem que assumir responsabilidade por tudo que acontece na tua vida. Você não tem um networking elevado, não é o fim do mundo. E não significa que essas pessoas, não significa número 1, que você não vai conseguir nada, e também não significa que essas pessoas vão ser melhor do que tu. Significa só que eles vão ter um caminho muito mais fácil do que o teu. E isso é completamente fine. Você vai assumir responsabilidade por tudo que acontece na tua vida como? Criando intenção, tendo intencional em aumentar a tua rede de networking. E eventualmente, se você for intencional em aumentar a tua rede de networking, tu vais passar também, quem já naitou numa rede de networking, tu vais passar. Como é que tu aumentas a tua rede de networking? Primeiro, te melhorando.
melhorando a ti próprio, porque ninguém quer ser amigo de ninguém. Se você não agrega valor, você é teu amigo burguês, sabe? Isso é simples, é uma pergunta simples. Você tem que se melhorar para começar a agregar valor nas pessoas, sabe? E agregar valor nas pessoas. Ir para eventos, sair de casa. E se você não quiser, também não precisa. Hoje em dia nós estamos na era das redes sociais, sabe? E você simplesmente pode... Admiras alguém, achas que alguém, a partir das redes sociais, tem os mesmos valores do que tu, envia mensagem para essa pessoa. Não envia mensagem a falar porcaria. Pensa primeiro antes, se tens alguma coisa, tens algum valor que tu podes agregar para essa pessoa. Se tens algum valor que tu podes agregar a essa pessoa, tu aumenta essa chance de se conectar com essa pessoa, porque ninguém dá atenção a quem não agrega valor. Ninguém dá atenção a quem não agrega valor. Você tem uma forma de agregar valor para uma pessoa, interage com essa pessoa e tenta agregar esse valor para a vida dessa pessoa. E também não precisa de esforçar, porque você nunca vai conseguir se conectar com todo mundo, tá sabendo? Tenta agregar valor para essa pessoa. Se você não conseguiu pensar em forma de agregar valor para essa pessoa, faz uma pergunta. Não, para das vezes as pessoas são de boa e vão responder a tua pergunta. Vai a eventos, conheça pessoas, interaja com pessoas, aumenta a tua rede de networking, que vais reparar que networking, mais trabalho forçado, tipo, não tem como tu não chegar onde tu quer chegar. Quarta e penúltima coisa que eu gostaria de ter aprendido muito mais cedo, ou que eu gostaria de ter parado de fazer muito mais cedo, é ter parado de buscar validação externa das pessoas. A tua vida nunca vai ter sentido até tu começar a seguir a tua própria verdade. Tá a ver? Você tem que se perguntar, as coisas que eu faço são porque eu quero ou são para agradar as outras pessoas? As coisas que eu compro são porque eu realmente quero essas coisas ou quero que as pessoas me vejam com essas coisas? Tá a ver? São perguntas que você tem que começar a se fazer. Quando você busca a validação externa, você limita o teu potencial. Tá a ver? Há ideias que Deus colocou na tua cabeça por uma razão. E quando você fala no teu amigo, ele fala, isso não vai funcionar. Ele vai te falar, isso não vai funcionar. Essa é a razão que Deus não colocou na cabeça do teu amigo, colocou na tua, porque tu é que tens que executar. Não é o teu amigo que tem que executar. Não é o teu amigo que tem que olhar. Na cabeça do teu amigo é impossível e that's fine, bro. That's fine. Ele não consegue enxergar. Por isso é que Deus não colocou na cabeça dele, colocou na tua. Porque tu és a pessoa que tem que executar. Tu não precisa de validação de ninguém para nenhuma ideia, para nada. Para nada que tu vais fazer, tá a ver? Quanto mais valor tu dás a ideia dos outros, a opinião dos outros, menos tu vives a tua própria vida. Se você é alguém que dá muito valor à opinião dos outros, você não vai viver a tua própria vida, mano. E lembrando, a primeira coisa que eu falei nesse vídeo, tempo é escasso. Você tem 80 anos de vida, vai gastar anos da tua vida a viver vida dos outros, a viver vida para os outros. Isso faz algum sentido? Dos poucos anos que tu tens, tu vai viver vida para os outros, isso para mim não faz nenhum sentido. Então, não faça nada que não se conecta com a tua própria verdade. Não lê livros para impressionar ninguém, não veste para impressionar ninguém, não faça nada para impressionar ninguém. Faz sempre as coisas que estão conectadas com o teu propósito e estão conectadas com a tua verdade. Não entregue o controle da tua vida para ninguém ou para nenhum fator externo. Porque, primeiro, você não vai conseguir assumir a responsabilidade da tua vida, que é a segunda coisa que eu falei nesse vídeo. Se você entregar o controle da tua vida dos outros, se você for alguém que busca a validação externa, para ter responsabilidade você precisa ter controle, tá a ver? A razão que os teus pais decidiam se te deixavam sair ou não quando você era criança é porque eles eram responsáveis por ti. E as consequências de você sair, por exemplo, e se alejar, a tua mãe que ia ter que te levar no hospital, o teu pai que ia ter que gastar dinheiro para você no hospital se você se alejasse na rua, se você fizesse qualquer outra coisa. Por isso é que eles tinham o controle de te dizer tá ou não. Na tua vida, quem lida com as consequências da tua vida é você próprio. Então ninguém deve ter o controle da tua vida. Tá vendo? Quem lida com as consequências deve ter o controle. Os teus pais lidavam com as consequências dos teus atos, então tem um controle se você sair ou não. Na tua vida, você lida com as consequências. Se você escolher, se o teu pai acha que uma certa profissão é do caraças e é a melhor cena do mundo, ou seja, ele acha que ser advogado é a melhor cena do mundo, mas você próprio enxerga que indo para o futuro advogados vão ser cada vez menos e menos necessários por conta das IAs, principalmente para casos básicos, você não vai precisar, tá sabendo? Você enxerga isso e você vê que não é algo que resona contigo nem com a tua própria verdade. Você entende que caso você faça essa escolha, a consequência da tua vida, quem vai lidar vai ser tu. Quem vai ganhar pouco vai ter despedido, não vai ter emprego no futuro, vai ser tu. Então você tem que ter o controle da tua escolha. Se quem vai lidar com as consequências é tu próprio, então você tem que ter o controle da tua escolha. Não tenta viver para agradar os outros. Você tem que viver para agradar a ti. Os outros não vão lidar com as consequências das coisas que acontecem na tua vida, tá a ver? Então,
faz paz com o julgamento dos outros o mais rápido possível. Foi uma coisa que quando fiz paz com o julgamento dos outros, foi como se eu tivesse ganhado um superpoder. Se eu tivesse feito paz com o julgamento dos outros, eu nunca teria aberto um canal no YouTube, eu nunca teria começado vários vídeos, porque a dor de começar qualquer coisa é apresentar para pessoas que te colocaram dentro de uma caixa que você vai começar alguma coisa. As pessoas que te rodeiam, teus amigos, tuas famílias, já te colocaram dentro de uma caixa. Eles sabem, o Mário é esse, o Mário é X, o Mário vai daqui até aqui. Quando você sair da caixa, é como se você tivesse a desafiar as concepções que eles têm de ti. E eles vão te devolver essas concepções para tentar te devolver nessa caixa. Ou você quer fazer isso? Você arranja seu emprego, você não tem que empreender. Vão tentar te devolver dentro da caixa que eles acreditam que você... E se você for alguém que busca validação externa, você vai voltar à caixa deles. Você não vai conseguir suceder na vida se você for alguém que acredita e busca a validação externa. Enquanto você não começar a viver a tua verdade, tu não vais conseguir alcançar nada. Quinta coisa e mais importante para mim, na minha opinião, que eu aprendi e gostaria de ter aprendido muito mais cedo, é que nada do ramo físico, nada de caráter físico vai trazer felicidade real. A maior parte das coisas que trazem felicidade real não são tangíveis, você não consegue segurar essas coisas. Não é o carro, não é a roupa, não é o dinheiro que vai trazer felicidade real. São a maior parte das vezes coisas que você não consegue pegar, são a maior parte das vezes conceitos. Por exemplo, e isso foi eu diria que a maior reflexão, porque graças a Deus sou sortudo de ter fazer anos, né, no meio do ano, né? Então, a forma como os anos funcionam é que eu sempre tenho um período de reflexão de como foi a minha primeira metade do ano no meu aniversário. Não é nem propriamente metade porque é julho, mas eu conto como metade. E eu analiso a primeira metade do meu ano, né, sempre no meu aniversário. Na maior parte dos anos, teve alguns anos, né, eu diria que principalmente de 2024 para trás, 2023 para trás. 2022 foi quando eu comecei a tentar me desenvolver como pessoa. E 2022 e 2023 foram muito hard, porque antes disso eu fazia merda. E tipo, no meio do ano eu reconhecia, porra, não estou a fazer nada nesse ano, nada que eu falei que eu ia fazer está a acontecer, fiz mesmo que estou a fazer merda, estou a brincar com o meu ano, tá vendo? Eu reconhecia isso, mas não era painful para mim, não me fazia sentido de forma diferente, não me doía, porque, bro, estou nem aí para minha vida, é assim que eu vivia. Quando eu comecei a tentar me desenvolver como pessoa, a partir de 2022, 2023, foram anos que me pesaram, especialmente 2023, porque eu já tinha a consciência, pronto, vou tentar fazer isso, e eu meio que fazia esforço, mas não conseguia, seja por meio de procrastinação, seja por meio de diversos fatores que hoje eu reconheço que todos eram responsabilidade minha, por isso é que eu faço diferente agora nesses anos, né? Mas basicamente eu não conseguia e eu ficava, tipo, deprê quando chegava. Por isso, para minha família vai ser, tipo, vai desajudar a entender muito melhor porque que eu nunca gostei de aniversários. Eu nunca gostei de aniversário porque meus aniversários são sempre reflexivos. E se você é um ser humano normal, ser humano é um insatisfeito natural. Não importa o quanto você faça, você vai ser para sempre insatisfeito. Então, dado a isso, no meu aniversário eu estou sempre a refletir, estou sempre insatisfeito com o que eu tenho feito, com o que eu fiz na primeira metade do ano. Por isso é que eu estou sempre no modo bro, não estou para celebrar, tenho que ir atrás. Esse ano não foi o caso. Eu nunca fiz mais dinheiro do que no primeiro semestre de 2025 na minha vida inteira. Eu lancei um livro no primeiro semestre de 2025, que era algo que eu não acreditava que ia fazer. E outros sucessos que eu tenho no meu privado, que eventualmente eu vou partilhar com vocês também. Mas muito sucesso, e esses são os principais mesmo. Esses são dois que eu consigo atirar assim, que eu me sinto orgulhoso de ter feito no princípio do ano, e mesmo assim não estava a sentir feliz, mano. Não importa quanto dinheiro eu tinha, não importa quanto dinheiro para pensar que eu fiz, não me fazia sentir feliz. Nada me fazia sentir feliz. Por exemplo, do livro, que é algo que também deu dinheiro, não? O dinheiro do livro não me fez sentir nada, mano. Essa é a verdade. O dinheiro do livro não me fez sentir nada. A única coisa que tinha significado real era quando pessoas me diziam que certa lei dentro do livro lhe fez enxergar a vida de forma diferente, ou seja, era algo que não era tangível. Momentos
com pessoas que eu gosto, que tem a ver também muito parte com um dos sucessos que eu também tenho no princípio do ano. Momentos é o que não é tangível, é o que não é físico, é o que você compra momentos, mas you know what I mean. Momentos são coisas que te trazem felicidade real, você não consegue comprar. Ou seja, algo que eu consegui descobrir, e eu sou grato por ter conseguido descobrir antes de ser sequer milionário, porque muitas das pessoas chegam a essas realizações quando são milionários e percebem que conseguem comprar tudo e mesmo assim não conseguem comprar a própria felicidade, tá vendo? E foi algo que eu descobri, que a tua gratidão tem que vir do teu interior. Você não tem que esperar as coisas mudarem para ser grato, você não tem que esperar as coisas mudarem. Nada do ramo físico vai trazer felicidade real. Nada do ramo físico vai trazer felicidade real. A felicidade real é espiritual. Isso foi a coisa que eu descobri. E tenho feito os ajustes para progredir mais nessa área. Eu acho que você já tem dado conta que os meus vídeos estão aí em assuntos cada vez mais profundos que eu tenho falado nos últimos vídeos. E é por causa dessa realização que eu tive, que não importa o quanto eu fizesse de dinheiro, que não importa o quanto eu alcançasse, não importa o quanto de coisas eu comprasse, nada do ramo físico ia me trazer a felicidade espiritual que eu consigo. Tipo, comparando com a felicidade que você consegue atingir espiritual, nada consegue chegar a esse tipo de felicidade. Nada consegue chegar a esse tipo de felicidade. E foi essa realização que eu tive recente, no primeiro semestre de 2025, em que ajudou a melhorar completamente o meu estado mental, ajudou a melhorar completamente a forma que eu enxergo a vida. E eu poder transformador de Jesus Cristo, para ser sincero. Ajudou a enxergar a forma que eu enxergo, ajudou a melhorar a forma que eu enxergo completamente a vida. Sou muito mais grato por tudo que acontece na minha vida. Eu pratico gratidão de forma ainda mais absurda. Tento conectar todo o meu ser, todo o meu espírito, toda a minha devoção para ser alguém muito mais grato pelas coisas que tenho. Eu acho que é algo que vocês também devem fazer. Então, essas são as coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de ter feito 20 anos. Quem usar o cupom Feliz Aniversário, tudo maiúsculo, vai ter um desconto de 10% do meu livro de 7 leis da masculinidade. E é isso. Stay safe.